E se eu te dissesse que existe uma oração tão poderosa que até os anjos param para ouvir quando ela é pronunciada? Uma oração que atravessa céus, rompe barreiras espirituais e transforma o impossível em realidade diante dos seus olhos. Você acreditaria? Ou pensaria que são apenas palavras vazias, promessas que nunca se cumprem? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo na sua vida, tudo mesmo. Há séculos, essa oração tem sido guardada como um tesouro secreto. Monges a recitavam em mosteiros isolados, santos a sussurravam em momentos de desespero absoluto. Pessoas comuns, gente como eu e você, a descobriram quando já não havia mais nada a fazer, quando todas as portas se fecharam, quando até a esperança parecia ter morrido. E sabe o que aconteceu? Milagres, curas inexplicáveis, prosperidade surgindo do nada, relacionamentos restaurados, portas se abrindo onde só havia muros. Mas antes de revelar essa oração para você, preciso que entenda uma coisa. Isso não é magia, não é truque, não é manipulação espiritual. É algo muito mais profundo. É uma conexão direta com o sagrado, com aquele que criou todas as coisas, com a fonte de todo o poder que existe no universo. E quando você se conecta assim, de verdade, com fé genuína e coração aberto, não existe pedido impossível, não existe situação sem solução, não existe noite que não tenha fim. Pense comigo agora. Quantas vezes você já orou pedindo algo importante e parecia que suas palavras não passavam do teto? Quantas vezes se ajoelhou com lágrimas nos olhos, suplicando por uma resposta, por um sinal, por qualquer coisa, e tudo o que recebeu foi silêncio? Quantas vezes a esperança foi substituída pela frustração, pela dúvida, pela sensação de que talvez Deus não esteja ouvindo você especificamente? Eu entendo, já estive lá. Milhões de pessoas já estiveram lá. Mas existe um segredo que poucos conhecem. A diferença entre uma oração que fica presa na terra e uma oração que penetra os céus não está na quantidade de palavras, não está em repetições mecânicas, não está em fórmulas decoradas. A diferença está na fé com que você ora, na intensidade da sua entrega, na confiança absoluta de que aquele que ouve você é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa acontecer. Esta oração que vou compartilhar com você foi construída sobre pilares de fé testada pelo fogo. Cada palavra foi escolhida com propósito, cada frase carrega um peso espiritual que você vai sentir no momento em que pronunciar. Não é uma oração qualquer, é uma oração de guerra espiritual, uma oração de conquista, uma oração que não aceita não como resposta quando o pedido está alinhado com a vontade divina. Agora preste muita atenção, porque o que vou dizer é crucial. Essa oração funciona para qualquer situação, mas existem momentos específicos em que seu poder se multiplica. Existe uma hora do dia, um estado de espírito, uma postura do coração que potencializa tudo. Vou te mostrar exatamente como fazer isso, mas primeiro deixa eu te contar uma história real. Havia uma mulher chamada Ana. Ela estava desesperada. Seu filho estava preso numa situação que parecia não ter saída. Viciado, perdido, afastado da família, envolvido com pessoas perigosas. Ela tinha orado por anos, e nada mudava. Até que alguém lhe ensinou essa oração. Ana decidiu fazer algo diferente. Durante 40 dias, ela se levantava às 3 da madrugada, se ajoelhava no chão frio da sala e fazia essa oração com toda a intensidade da sua alma. Chorava, gritava em sussurros, clamava como se sua vida dependesse daquilo. No 39º dia, nada tinha mudado ainda. Ela estava exausta, quase desistiu, mas algo dentro dela disse para continuar só mais um dia, só mais um. No 40º dia, às 7 da manhã, a campainha tocou. Era o filho. Estava diferente. Os olhos antes vazios agora brilhavam. Ele se ajoelhou na frente da mãe e disse que não sabia explicar, mas que algo tinha mudado dentro dele durante a noite, que tinha sentido uma presença, uma voz, um chamado irresistível para voltar para casa e recomeçar. Hoje, 5 anos depois, ele tem uma família, um trabalho digno e dedica parte do seu tempo ajudando outros jovens a saírem do mesmo buraco onde ele esteve. Coincidência? Pode chamar do que quiser, mas eu chamo de milagre. E milagres acontecem quando a oração encontra a fé, quando o clamor encontra os ouvidos de Deus, quando o impossível encontra aquele que pode todas as coisas. Você deve estar se perguntando qual é essa oração afinal. Calma, já vou te mostrar.
mas preciso que você esteja preparado, porque oração poderosa exige compromisso. Não adianta orar um dia e desistir no outro. Não adianta fazer pela metade. Não adianta duvidar enquanto ora. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É acreditar que já está feito antes mesmo de ver com os olhos naturais. Vou te contar outro caso. Um homem chamado Pedro estava falido, literalmente. Perdeu o negócio, perdeu a casa, perdeu quase tudo. A família estava desmoronando. A esposa pensava em ir embora. Os filhos estavam envergonhados na escola. Ele chegou ao ponto de pensar em desistir de tudo. Mas antes de fazer qualquer loucura, alguém lhe falou sobre essa oração. Pedro era cético, não acreditava muito nessas coisas. Mas o desespero abre portas que a razão mantém fechadas. Ele começou a orar. No começo, mecanicamente. As palavras saíam da boca, mas o coração estava distante. Passaram-se dias, nada. Então algo mudou. Numa noite, sozinho, quebrantado, ele parou de apenas recitar e começou a sentir cada palavra. Começou a acreditar que realmente poderia haver esperança. Começou a clamar de verdade. E foi aí que tudo começou a mudar. Primeiro, pequenas coisas. Uma oportunidade de trabalho temporário surgiu. Depois, um antigo parceiro de negócios o procurou com uma proposta. Em seguida, portas que estavam trancadas começaram a se abrir uma atrás da outra. Em 6 meses, Pedro não apenas recuperou o que tinha perdido, mas alcançou um nível de prosperidade que nunca tinha experimentado antes. E ele mesmo diz: não foi sorte, não foi acaso, foi resposta de oração. Agora ouça bem, eu não estou dizendo que tudo será instantâneo, não estou prometendo que você vai acordar amanhã milionário, ou que todos os seus problemas vão desaparecer num estalar de dedos. O que estou dizendo é que quando você ora com fé verdadeira, quando você se conecta de verdade com o sagrado, coisas começam a se mover no mundo espiritual. E quando as coisas se movem lá, elas eventualmente se manifestam aqui. Então, qual é essa oração afinal? Chegou a hora de você saber, mas antes deixe eu te dar instruções importantes. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa estar sozinho, sem interrupções. Pode ser de madrugada, pode ser à noite, pode ser no momento em que sua casa está vazia. O importante é que você possa se concentrar completamente. Feche os olhos, respire fundo, acalme sua mente, tire todos os pensamentos que atrapalham e então, com fé, com convicção, com toda a intensidade do seu coração, faça essa oração. Comece assim: Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho diante de Ti neste momento não com palavras decoradas, mas com um coração sincero. Eu reconheço que Tu és maior do que qualquer problema que eu enfrento. Tu és mais forte do que qualquer muralha que se levanta contra mim. Tu és mais poderoso do que qualquer impossibilidade que me cerca. Senhor, eu sei que nada é difícil demais para Ti. Tu falaste e o universo surgiu. Tu ordenaste e as águas se separaram. Tu comandaste e os mortos voltaram à vida. Se tu podes fazer tudo isso, se tu tens esse poder todo, então o que parece impossível para mim é absolutamente possível para ti. E então declare: eu trago diante de ti hoje o meu pedido, não com dúvida, mas com fé, não com medo, mas com confiança. Não como alguém que implora migalhas, mas como filho que sabe que o pai tem o melhor para dar. Eu te peço com toda a força da minha alma, com toda a sinceridade do meu coração. Aqui você faz seu pedido específico. Seja claro, seja direto, seja honesto. Não tente enfeitar, não tente impressionar. Apenas diga o que você precisa. Saúde? Peça saúde. Provisão financeira? Peça provisão. Restauração de família? Peça restauração. Libertação? Peça libertação. Direção? Peça direção. Seja o que for, coloque diante de Deus com clareza. Depois disso, e isto é muito importante, você faz uma declaração de fé. Senhor, eu creio que Tu já ouviste esta oração. Eu creio que Tu já estás agindo. Eu creio que a resposta já está a caminho. Eu não vou vacilar na fé. Eu não vou duvidar. Eu não vou desistir. Porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar. E termine com gratidão. Eu te agradeço neste momento, não apenas pela resposta que ainda vou ver, mas porque sei que Tu me amas, que Tu cuidas de mim, que Tu tens planos bons para a minha vida. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu espero em Ti.
Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Esta é a oração. Simples? Sim. Poderosa? Mais do que você imagina. Mas deixa eu te contar um segredo que vai multiplicar o poder dessa oração 1000 vezes. A repetição com fé. Não estou falando de repetir mecanicamente como um papagaio. Estou falando de fazer essa oração todos os dias, com o mesmo fervor do primeiro dia, até que a resposta chegue. Existe algo que acontece no reino espiritual quando você persiste em oração. É como se cada martelada fosse uma porta. A primeira martelada não abre, a segunda também não, a 10ª talvez não, mas em algum momento aquela porta vai ceder. E quando ela abrir, você vai entender que cada martelada foi necessária, que nenhuma oração foi em vão, que tudo estava sendo preparado para o momento certo. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que insistia com um juiz até que ele lhe fez justiça. E o ponto da história não era apenas sobre persistência, era sobre fé que não desiste, era sobre certeza de que a resposta vai vir. Você tem essa certeza? Ou está orando com medo de que talvez não funcione? Deixa eu te dizer uma verdade que pode doer, mas que precisa ser dita. Muitas orações não são respondidas não porque Deus não quer responder, não porque Deus não pode responder, mas porque a pessoa que ora já desiste antes mesmo de começar. Ela ora, mas duvida. Ela pede, mas não acredita. Ela clama, mas no fundo já decidiu que não vai dar certo. E a Bíblia diz claramente: quem duvida, não pense que receberá algo do Senhor. Então, quando você fizer essa oração, expulse a dúvida, expulse o medo, expulse o pensamento de que talvez não funcione para você. Porque se funcionou para Ana, se funcionou para Pedro, se funcionou para milhares de pessoas ao longo da história, vai funcionar para você também. O Deus que opera milagres não faz acepção de pessoas, ele não escolhe favoritos, ele responde à fé. E se você tem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Agora, algumas pessoas vão fazer essa oração e a resposta vai vir rápido, em dias, em semanas. Para outras vai demorar mais, meses talvez. E tem gente que vai ter que perseverar mais tempo ainda. Isso não significa que Deus não está ouvindo, não significa que você está fazendo algo errado. Às vezes o tempo de espera é parte do processo. É na espera que a fé é fortalecida, é na espera que o caráter é moldado, é na espera que você aprende a confiar não apenas na bênção, mas em quem dá a bênção. Pensa em José no Egito. Ele teve sonhos, promessas de que seria grande, de que teria autoridade, de que sua família se curvaria diante dele. E o que aconteceu depois? Ele foi vendido como escravo, foi parar na prisão, passou anos ali, aparentemente esquecido, aparentemente abandonado, mas ele não desistiu, ele manteve a fé. E quando chegou o tempo certo, quando o propósito se cumpriu, ele viu que tudo tinha sido preparação, que tudo tinha um sentido, que a demora não era negação, era preparação. Talvez você esteja numa prisão agora, não literal, mas emocional, financeira, espiritual, relacional. Você se sente preso, sem saída, sem esperança. Mas ouça isso, a sua libertação já foi decretada nos céus. O tempo de Deus é perfeito, e quando chegar a hora, quando a porta da prisão se abrir, você vai sair não apenas livre, mas promovido, não apenas restaurado, mas elevado, não apenas curado, mas fortalecido. Tem gente que vai ouvir isso e vai pensar: isso é muito bonito, mas e quando Deus diz não? É verdade, nem sempre Deus responde do jeito que queremos, nem sempre o que pedimos é o que precisamos. Deus vê o quadro completo, Ele sabe o que é melhor, mas aqui está a diferença. Quando você ora com fé, quando você se entrega completamente, você também se abre para a vontade de Deus. Você diz: Senhor, eu quero isso, mas se tu tens algo melhor, eu confio em ti. E muitas vezes o melhor de Deus é tão maior do que o que pedimos, que ficamos envergonhados de ter pedido tão pouco. Você pede pão e Ele te dá um banquete. Você pede cura, Ele te dá vida abundante. Você pede provisão, Ele te dá prosperidade. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Porque a natureza de Deus é dar boas dádivas aos seus filhos. Então faça essa oração, faça hoje, faça todos os dias, faça com fé, faça com expectativa, faça sabendo que você não está falando com o vazio, mas com aquele que ouve, que vê, que se importa e que age.
E enquanto ora, viva como se a resposta já estivesse a caminho, porque ela está. Tem uma coisa importante que preciso te dizer sobre essa oração. Ela não é mágica, mas ela é espiritual. E no reino espiritual, existem forças que não querem que você seja abençoado. Existem forças que vão tentar te fazer desistir, vão trazer pensamentos de dúvida, vão sussurrar que você está perdendo tempo, vão fazer as coisas parecerem ainda piores antes de melhorarem. Isso é guerra espiritual, e você precisa estar preparado. Quando você começa a orar de verdade, quando você entra nessa batalha espiritual com fé genuína, o inimigo das suas bênçãos vai se agitar. Ele vai tentar de tudo para te fazer parar. Vai usar circunstâncias, vai usar pessoas, vai usar seus próprios pensamentos contra você. Mas se você resistir, se você permanecer firme, se você continuar orando apesar de tudo, a vitória é garantida. A Bíblia conta a história de Daniel, um homem de oração. Ele orou e pareceu que nada acontecia. 21 dias se passaram, silêncio, mas ele continuou orando. E quando finalmente um anjo apareceu, trouxe uma mensagem surpreendente. Daniel, desde o primeiro dia em que você orou, sua oração foi ouvida. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Houve uma batalha espiritual acontecendo, e a persistência de Daniel em oração foi o que garantiu a vitória. Você entende o que isso significa? Sua oração pode já estar sendo respondida agora mesmo, neste exato momento, mas existe uma batalha acontecendo que você não vê. E se você desistir, se você parar de orar, você pode perder aquilo que já estava quase nas suas mãos. Por isso, não desista, não pare, não se renda. Ore até que a resposta se manifeste. E enquanto ora, haja. Fé sem obras é morta. Você ora por emprego? Envie currículos. Você ora por cura? Procure tratamento. Você ora por reconciliação? Dê o primeiro passo. Deus abre portas, mas você precisa caminhar por elas. Deus envia oportunidades, mas você precisa aproveitá-las. A oração não te torna passivo, te torna ativo com propósito divino. Conheci um homem que orou por meses pedindo um negócio próprio. Ele clamava, jejuava, fazia essa oração todos os dias, mas ficava só esperando que algo caísse do céu. Até que alguém lhe disse: Deus já te deu talentos, habilidades, conhecimento. Ele está esperando que você haja. O homem começou pequeno, com o pouco que tinha, e Deus multiplicou. Hoje ele tem um negócio próspero. A oração abriu o caminho, mas ele precisou caminhar. Outra coisa, cuidado com quem você compartilha seus sonhos e suas orações. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar. Tem gente que vai rir, tem gente que vai duvidar, tem gente que por inveja ou ignorância vai jogar palavras negativas sobre sua vida. Proteja sua fé, proteja suas orações. Compartilhe apenas com pessoas que vão fortalecer sua fé, não enfraquecer. Maria, mãe de Jesus, quando recebeu a visitação do anjo, não saiu contando para todo mundo. Ela guardou aquelas coisas no coração. Ela ponderava, ela protegia o que Deus tinha lhe dado. E quando chegou a hora certa, o mundo todo viu. O mesmo vai acontecer com você. Ore em secreto, acredite em silêncio, e quando Deus agir, todos verão. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto e nada aconteceu, por que dessa vez seria diferente? Sabe qual é a diferença? A fé com que você vai orar, a intensidade, a convicção. Não é mais uma oração qualquer, é a oração que vai mudar tudo, porque você decidiu que vai acreditar, você decidiu que vai perseverar, você decidiu que não vai aceitar não como resposta quando você sabe que Deus pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que Deus existe? Você acredita que Ele é poderoso? Você acredita que Ele pode fazer milagres? Se a resposta é sim, então por que você ora como se estivesse falando com uma parede? Por que você ora sem expectativa? Por que você ora apenas por obrigação religiosa e não por fé real? Chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de orar como se sua vida dependesse daquilo, porque em muitos casos ela depende mesmo. Sua saúde, seu casamento, seu filho, seu futuro, sua sanidade mental. Tudo está em jogo, e você tem acesso direto ao único que pode mudar tudo. Use esse acesso, use com fé, use com ousadia. A Bíblia diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você tem pedido?
ou tem só reclamado? Tem orado ou só se preocupado? Tem clamado ou só se desesperado? Existe uma diferença enorme entre preocupação e oração. Preocupação te paralisa, oração te move. Preocupação te rouba o sono, oração te dá paz. Preocupação foca no problema, oração foca na solução. Então escolha hoje, escolha neste momento. Você vai continuar vivendo na preocupação, na ansiedade, no medo, na dúvida? Ou você vai entrar numa dimensão de fé onde impossível não existe mais, onde milagres são esperados, não exceções, onde vitórias são normais, não surpresas? Vou te contar mais uma história antes de terminar. Há uma mulher chamada Marta. Ela tinha um filho com uma doença rara. Os médicos deram poucos anos de vida. Ela estava destruída, mas alguém lhe falou sobre o poder da oração. Ela começou a orar essa oração que estou compartilhando com você, todos os dias, sem falta, durante um ano inteiro. Houve momentos em que ela quis desistir, momentos em que parecia que seria mais fácil se conformar com o diagnóstico, mas ela persistiu. No final daquele ano, os médicos ficaram sem explicação. A doença tinha simplesmente regredido. O que era incurável estava sendo curado. Hoje, 15 anos depois, aquele menino é um jovem saudável, forte, cheio de vida. Os médicos chamam de remissão espontânea. Marta chama de milagre, e você pode chamar do que quiser, mas não pode negar o fato. Algo impossível aconteceu. E se isso pode acontecer com o filho da Marta, pode acontecer com você, pode acontecer com sua situação, pode acontecer com o seu caso impossível. Não importa o que seja, doença terminal pode ser curada, casamento destruído pode ser restaurado, dívidas impossíveis podem ser quitadas, filho perdido pode ser encontrado, sonho morto pode ressuscitar. Mas eu preciso que você entenda algo. Deus não é obrigado a te dar nada. Ele não é seu servo. Você não está dando ordens. Você está pedindo, com humildade, com respeito, reconhecendo que Ele é soberano. E quando você vem com esse coração, quando você reconhece quem Ele é e quem você é, quando você se coloca na posição correta, aí sim a oração flui com poder. Orgulho bloqueia a oração, arrogância fecha céus, mas humildade abre portas. Coração quebrantado atrai a presença de Deus. Espírito contrito, Ele não despreza. Então venha diante de Deus não com arrogância, mas com humildade, não exigindo, mas pedindo, não como quem tem direitos, mas como quem depende da graça. E quanto tempo você vai ter que orar? Até quando? Até que a resposta chegue. Simples assim. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem. Mas enquanto você espera, não fique parado. Viva, trabalhe, ame, sirva. Continue sua vida, mas com fé de que algo está sendo preparado. Com esperança de que a resposta está a caminho. Com certeza de que Deus não te esqueceu. Tem um versículo que diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar em Deus não é ficar inativo, é continuar vivendo com confiança, é renovar forças, é subir, correr, caminhar, tudo isso enquanto espera, porque a espera com fé é ativa, não passiva. Agora, tem algumas coisas práticas que podem potencializar sua oração. Jejum, por exemplo. Jesus disse que algumas coisas só saem com oração e jejum. Não é obrigatório, mas se você quer intensificar sua busca, considere jejuar. Pode ser um dia, pode ser alguns dias, pode ser um período mais longo, mas faça com sabedoria, com saúde, com propósito. Outra coisa, leitura da palavra. A Bíblia fortalece a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, além de orar, leia, busque promessas relacionadas ao seu pedido. Declare essas promessas, porque quando você ora baseado na palavra, você não está pedindo algo aleatório, está reivindicando algo que já foi prometido. E comunhão, não se isole. Busque outras pessoas de fé, ore com elas, deixe que orem por você. Há poder na concordância. A Bíblia diz que se dois concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, será feito pelo Pai. Dois são melhores que um. A oração em grupo, em unidade, em concordância, multiplica o poder. Mas acima de tudo, mantenha seu coração limpo. Perdoe quem te machucou. Libere mágoas. Não guarde rancor. Porque se você chega diante de Deus com amargura no coração, suas orações são bloqueadas. A Bíblia é clara. Se você não perdoa, seu Pai Celestial também não perdoa você. E como você espera que Deus atenda suas orações se você está bloqueado por falta de perdão?
Eu sei que é difícil, eu sei que algumas pessoas te machucaram profundamente, eu sei que a dor é real, mas o perdão não é para a pessoa que te machucou, é para você, é para te libertar, é para abrir o canal da bênção na sua vida. Então perdoe, libere, solte e veja como Deus vai começar a agir. Tem gente que vai fazer essa oração e vai ter uma experiência sobrenatural, vai sentir paz, vai sentir presença, vai ter certeza no coração de que foi ouvido. Isso é maravilhoso, mas tem gente que não vai sentir nada, nenhum arrepio, nenhuma emoção especial. E tá tudo bem, fé não é sentimento, fé é convicção. Você não precisa sentir para acreditar, você acredita e o sentimento vem depois, ou não vem, e tá tudo bem, porque a resposta não depende do que você sente, depende do que Deus prometeu. Então não busque emoções, busque Deus. Não busque sinais, busque fé. Não busque confirmações externas, busque certeza interna, porque quando você tem certeza, quando você realmente acredita, nada pode abalar você. Pessoas podem duvidar, circunstâncias podem piorar, mas você permanece firme porque sabe em quem tem crido. E olha, eu preciso te avisar sobre algo. Às vezes, Deus responde de forma diferente do que esperamos. Às vezes, Ele não remove a montanha, mas te dá força para escalá-la. Às vezes, Ele não acalma a tempestade, mas acalma você no meio dela. Às vezes, Ele não muda a situação, mas muda você. E quando você muda, a situação deixa de ter poder sobre você. Então esteja aberto, esteja disposto, esteja flexível, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele mais altos que os nossos pensamentos. Ele vê o que você não vê, ele sabe o que você não sabe, e ele está trabalhando tudo para o seu bem, mesmo quando você não entende. Tem momentos em que a oração parece não fazer diferença. Você ora e nada muda. É nesses momentos que sua fé é testada. É nesses momentos que você precisa decidir: eu vou continuar ou vou desistir? Eu vou acreditar ou vou duvidar? Eu vou confiar ou vou me render ao medo? E deixa eu te dizer, vale a pena continuar. Vale a pena acreditar. Vale a pena confiar. Porque no final, quando a resposta chegar, quando o milagre acontecer, quando você olhar para trás e ver como Deus agiu, você vai entender que cada lágrima, cada oração, cada momento de espera valeu a pena. Então comece hoje, agora mesmo. Assim que terminar de ouvir isso, encontre um lugar, se ajoelhe, feche os olhos e faça essa oração. Faça com tudo que você tem. Despeje seu coração, clame, chore se precisar. Grite se for necessário. Não tenha vergonha, não segure nada, porque Deus quer te ouvir de verdade. Ele quer conhecer o que está no fundo da sua alma. Ele quer entrar na sua dor, na sua luta, no seu desespero, e Ele quer te responder. E quando você orar, acredite de verdade, não com a cabeça apenas, mas com o coração. Porque é do coração que procede a fé que move montanhas. É do coração que surge a certeza que atrai milagres. É do coração que nasce a convicção que transforma impossíveis em possíveis. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um propósito, existe um momento, existe um tempo determinado para você conhecer essa oração, para você começar a orar assim, para você entrar numa nova dimensão de fé. E esse momento é agora. Não deixe para amanhã. Não espere a situação piorar. Não aguarde até estar completamente desesperado. Comece agora, porque quanto antes você começar, mais cedo a resposta chegará. Quanto antes você plantar a semente da oração, mais cedo você colherá o fruto do milagre. E enquanto você espera pela resposta, testemunhe, conte para outros, compartilhe essa oração, porque quando você abençoa outros, você se coloca em posição de ser abençoado. Quando você ajuda alguém a acreditar, sua própria fé se fortalece. Quando você compartilha a esperança, você recebe esperança multiplicada. Então, seja uma bênção, seja um instrumento, seja alguém que leva fé para lugares de dúvida, que leva esperança para lugares de desespero, que leva luz para lugares de trevas, porque esse é o propósito. Não é apenas receber, é receber para dar. Não é apenas ser abençoado, é ser abençoado para abençoar.
E quando o milagre acontecer na sua vida, e ele vai acontecer, não se esqueça de dar glória a Deus. Não se esqueça de agradecer. Não se esqueça de reconhecer que foi Ele quem fez. Porque ingratidão fecha portas de bênçãos futuras, mas gratidão abre portais de mais milagres ainda. Tem pessoas que recebem um milagre e se esquecem de Deus. Ele cura, elas agradecem por uns dias e depois voltam para a vida de sempre, sem oração, sem busca, sem comunhão. Não seja essa pessoa. Seja como um dos 10 leprosos que voltou para agradecer a Jesus. Seja alguém que reconhece a fonte da sua bênção. E olha, mesmo que você ore e a resposta não venha exatamente como você esperava, ainda assim agradeça. Agradeça porque Deus sabe o que é melhor. Agradeça porque Ele tem um plano maior. Agradeça porque Ele te ama mais do que você pode compreender. E amor verdadeiro, às vezes, diz não para dar algo muito melhor. Então confie, descanse, entregue. Pare de tentar controlar tudo sozinho. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Coloque nas mãos de Deus e deixe Ele trabalhar. Porque enquanto você tenta fazer no seu tempo, do seu jeito, com sua força, você apenas atrapalha o que Deus quer fazer. Mas quando você solta, quando você confia, quando você entrega, aí Deus tem espaço para agir. E quando Ele age, quando Ele se move, quando Ele opera, não há nada que possa impedir. Não há força humana, não há poder espiritual, não há circunstância que possa barrar o que Deus decidiu fazer. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Ele exalta, Ele restaura, Ele multiplica, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, prepare-se para o milagre, prepare-se para a resposta, prepare-se para ver o impossível acontecer, porque está chegando. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas está chegando. E quando chegar, você vai saber que valeu a pena cada segundo de espera. Essa oração que compartilhei com você não é mágica, mas é poderosa. Não é manipulação, mas é eficaz. Não é truque, mas é real. Porque ela conecta você com o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que ouve, que vê, que se importa e que age. Milhares já oraram, milhares já foram atendidos, milhares já viram milagres. E agora é a sua vez, é o seu momento, é a sua oportunidade de experimentar o poder de Deus na sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. Não tenha medo, não duvide, não hesite, apenas ore. Ore com fé, ore com convicção, ore sabendo que você não está falando sozinho, que alguém está ouvindo e que esse alguém tem todo o poder do universo nas mãos. Então vá, faça essa oração. Comece hoje a sua jornada de fé e testemunhe nos próximos dias, semanas, meses, como Deus vai começar a agir na sua vida, como portas vão se abrir, como soluções vão aparecer, como o impossível vai se tornar possível. E lembre-se sempre, você não está sozinho. Deus está com você. Ele está do seu lado. Ele está torcendo por você. Ele quer ver você vencer. Ele quer ver você prosperar. Ele quer ver você feliz, saudável, abençoado, porque você é filho, você é amado, você é precioso aos olhos dele. Então, levante a cabeça, endireite os ombros, seque as lágrimas e comece a declarar vitória. Comece a profetizar bênção sobre sua vida. Comece a acreditar que dias melhores estão chegando, porque estão, e essa oração é o começo de tudo. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.